Vamos começar? Ah, ele vai falar em portunhol? Ah, vas a falar em portunhol ou em espanhol? A Leonora. Leonora, eu não sei, deve estar chegando, mas você manda bala. Jurandir Fernandes, tome a dianteira como ele sempre e vamos começar a discussão sobre os modelos inovadores de negócio em outros países. Pois não. Comecemos? Pode começar. Comecemos. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, muito prazer, Chico, Ulisses, organizador, o Braga, que aqui estava até agora há pouco, todos os nossos agradecimentos pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo e sempre aprendendo um pouquinho mais, né? Com o Edmundo, por exemplo, foi uma aula. Bom, o Chico me provocou, Francisco, quando me convidou, disse: Jurandir, fala um pouco sobre algumas experiências, porque nós vamos estar num painel em companhia da Transdev, que está operando aqui na América Latina, então eu vou buscar algo um pouco por lado de lá. Foi o caso de buscar algo ali na Europa, e eu peguei duas cidades que são bastante representativas no transporte público, o caso de Londres e Paris. Teria outras também, como o caso de Madrid, um pouquinho agora Lisboa também tem feito alguns avanços nessa questão, mas ficamos só nos dois. No entanto, na hora de começar a preparar e a analisar um pouco mais à luz da nossa realidade, e eu não tinha ouvido aqui esse time que me precedeu, né? Não sabia, mas foi acertada a minha preocupação. Em primeiro lugar, é sabido e notório, isso está na Constituição, que cabe ao poder público exercer as políticas públicas ou delegá-la, através de permissões ou concessões. Tudo bem até aí. A nossa experiência, que já vem de longa data, tem leis que estabelecem tudo isso. Essas leis estão sacramentadas pelo tempo, mais pelo tempo do que pelo uso em si, porque as mudanças que estão ocorrendo exigem, obviamente, alterações também nesse escopo legal, que é o que nós estamos tentando fazer com o marco legal. Mas eu queria comentar o seguinte: com o avanço dessas alterações todas tecnológicas, que já bem foi discriminado aqui anteriormente, algumas delas até com mudanças comportamentais, reforçadas por tudo aquilo que a gente passou recentemente, a queda de passageiros continua, pela pesquisa que nós vimos hoje, bastante preocupante. Bastante preocupante. A pesquisa ela nos deixa realmente atônitos. E, no entanto, ao ver o que está ocorrendo lá fora, principalmente aqui ao lado, tanto na Colômbia quanto no Chile, alguns, por mero mimetismo, falam: vamos fazer igual. Está acontecendo assim, está indo bem, ou não está indo bem, mas está ocorrendo. Inevitavelmente, vamos transplantar esses modelos para cá. Eu gostaria só de alertar o seguinte: ao ler aprofundar um pouco mais sobre a questão de Londres, um pouco mais sobre a questão de Paris, há que se perguntar o seguinte: como está o nosso arcabouço legal? Como está a nossa segurança jurídica? Como estão os nossos modelos trabalhistas, as nossas relações de trabalho vis-à-vis esses países que nós estamos falando, principalmente esses dois da Europa? Como está a questão tributária, a questão fiscal? Nesse aspecto, a fragmentação, só por aí, só para dar um toque. Imagine uma fragmentação de, ao invés de fazer um contrato, o poder público resolva fazer 2, 3, 4 contratos. Como se estabelece as relações fiscais, tributárias, entre todos esses entes, se o produto lá na ponta, que é a viagem, tem que perpassar por todos eles? A questão da logística, por exemplo, numa forma muito ingênua, quando você está na faculdade, ali no primeiro, segundo ano de faculdade, não, logística, maravilha. Jurandir, desculpa te interromper. Oi, bem. O passador está do teu lado, da apresentação. Não entendi? O passador, para apresentar. Ah, o passador. Não, mas eu não comecei a apresentação. Mas para te avisar. Ah, tá, ok, obrigado. Eu estou fazendo um preâmbulo. Da questão da logística. De uma forma bastante simples, você imagina o seguinte:
Não, deve sair da capilaridade, transfere para caminhões maiores, depois você transfere para longa distância, justamente um sistema ferroviário, estou pensando numa carga logística, até que chega, enfim, num porto, numa saída ou para consumo interno. Chega alguém do lado e fala, você sabe como que se resolve a questão do IPI ou a questão do ICMS ao atravessar todos esses estados ou atravessar de um modal para outro quando uma mercadoria se translada de aqui para lá? Não sei. Então, esquece. Não dá nem para começar a discutir sem ter em mente todo o entrelaçado das relações que existem, seja econômicas, seja jurídicas, enfim. Eu gostaria, então, de começar falando o seguinte, dá para olhar aqui. Tudo isso, na verdade, passa um pouco por uma questão mais teórica, vamos dizer em tese. Se você verticaliza ou se você horizontaliza. E ao falar em verticalizar ou horizontalizar, ainda pensando num ente só que esteja fazendo por tudo isso. Digamos, um grande aglomerado ou conglomerado econômico que resolve trabalhar de forma vertical ou horizontal. Agora, imagine colocar uma entropia a mais, em que um ente externo resolve interferir que a verticalidade ou horizontalidade, ele que vai definir quais são os que deverão ser os blocos a serem tratados de forma fragmentada ou não. Então, na verdade, verticalizar ou horizontalizar é um falso dilema, porque não deve ser nem um extremo, nem o outro. A meu ver, o que nós precisamos ter é a possibilidade do empreendedor, ou do operador, ou daquele que está prestando o serviço, ter a visão do que ele julga mais adequado praticar de uma forma mais horizontal, conceder ou terceirizar, ou ter parceiros, do que havia uma determinação exógena sobre o trabalho que ali está sendo feito. É quase que acadêmico aqueles que simplesmente pegam e falam o seguinte, olha, na questão da verticalização, nós temos as seguintes vantagens. Há um maior controle das etapas da cadeia de valor. Óbvio, se está tudo verticalizado, sob um comando único, você tem um controle muito maior. Por outro lado, há também um maior controle da qualidade dos custos. Há uma economia de escala, que se você está todo verticalizado, você pode pensar, por exemplo, na compra de combustível, na rodagem, na compra de veículos, tudo sobre o mesmo ente, ele pode ter uma escala. O que também pode acontecer, obviamente, se você horizontaliza, mas sob o comando do mesmo ente empreendedor. Respostas mais rápidas do mercado, se você estiver totalmente verticalizado. Maior margem de lucro, quando você elimina intermediários, você faz de cabo a rabo, totalmente verticalizado. Mas há desvantagens também. Pensando em tese, se você faz tudo de alto a baixo, ainda mais agora no momento de inovações, de investimentos, você tem que ter auto equity, capitais próprios, para fazer tudo isso, ou você tem que ter, obviamente, capacidade para levantar financiamento, garantias para dar. Aí entra uma série de situações que já foi bem descritas aqui na reunião passada. Outro tipo de desvantagem é que a complexidade da operação, a manutenção, as especialidades, elas ficam muito mais concentradas do que se você trabalha por slots, quando você está trabalhando de uma forma horizontal, e você pode dedicar, atribuir ao mais eficiente de um determinado elo da cadeia, ao mais competente do que você. Como também, por sinal, já foi até comentado. Isso é pacífico entre os empreendedores. Isso é pacífico entre os operadores. O que não é pacífico, a meu ver, é você determinar de fora para dentro o que deve ser feito de uma forma ou de outra. Fragmentar o contrato em 10, 4, 5, 6 ou 7 partes, sendo que o produto final é único. Como que você vai gerir tudo isso? Como você vai controlar com isso? Quais são os agentes econômicos que vão atuar sobre cada um dos blocos da sua cadeia de produção? Essa é a dificuldade.
E o risco da obsolescência, obviamente, se você está totalmente verticalizado, você tem mais impacto ao tirar um daqueles slots para trocar por outro, do que se você já tiver alguns elementos desses com capacidade de horizontalizar. Na questão horizontal, é quase multiplicando por -1 isso tudo que eu falei, né? Você tem vantagens focando naquilo que você tem mais especialidade, ou atribuindo a alguém mais especialista naquela parte, você então define que aquela parte da produção você vai dedicar, você vai ter uma parceria, ou você vai ter uma terceirização com aquele ente, maior especialização e eficiência, bom, enfim, é multiplicando por -1. A questão da flexibilidade ou parceria com fornecedores, cada vez mais, a meu ver, e hoje a apresentadora do BID, ela foi bem enfática no final da palestra dela, é preciso realmente pensar numa forma que leve isso em conta para que você possa ter modelos de negócios que tenham facilidades de poder ter fornecedores trocados ou intercambiáveis à medida da necessidade. Então, obviamente, se a complexidade e o capital a ser investido aumenta numa proporção insuportável para só um dos entes, a horizontalidade pode ajudar em você trazer alguns parceiros para investir juntamente com você. Pensando, por exemplo, nas PPPs que nós trabalhamos aqui no Estado, quando a gente fez a linha 4 e quando a gente fez a PPP da linha 6. Nós... Vou pegar água aqui. Deixamos muito ao critério de quem vinha como empreendedor a formar uma sociedade de propósito específico. O que a gente fez era estabelecer que não houvesse ausência de um ente, por exemplo, operador. Se você vai fazer uma PPP de um metrô, nós exigimos que, dentre aqueles participantes, houvesse um operador metroviário com grande experiência, com grandes números. Única exigência. A participação dele, a proporção dele, obviamente, a SPE que decidiria. Mas resolvemos naquele tempo, foi a primeira PPP, o Estado fazer uma parte toda da infraestrutura e depois o privado fazer a introdução do material rodante, os trens e os sistemas. Pois foi uma loucura, uma verdadeira loucura o que nós passamos. A compatibilização de tudo que estava sendo feito em infraestrutura, para depois entrar um outro ente com toda a parte de material rodante e sinalização, o chamado pinhole, os encaixes que tem que haver, os ritmos diferentes entre o Estado comprador e a iniciativa privada compradora, foi algo que nós eliminamos na PPP seguinte da linha 6, quando a gente repassou toda a atribuição para o capital privado. Bom, sendo mais... Quantos minutos que eu tenho aqui, Leonora? Quantos minutos? É 20? 20. Eu vou ser mais rápido, que eu quero já chegar aqui agora na questão de Londres e na questão de Paris. Em Londres há uma situação muito diferente do que nós estamos vivendo no Brasil, assim como nós vamos ver na questão de Paris. Existe uma autoridade metropolitana, que é a Transport for London, que, na verdade, é uma situação muito estranha, porque, além de ser autoridade metropolitana de toda a região londrina, ela é também operadora, a TfL. Você até se pergunta se não há conflitos entre aquele que fiscaliza e aquele que controla e planeja com aquele que opera. Então, há mecanismos, você ao ler, ao fazer uma leitura das atribuições todas, enquanto autoridade metropolitana, enquanto operadora, há mecanismos para controlar essas idiosincrasias que porventura existam.
Mas o que há de componentes horizontais na questão da Transport for London? Os operadores de ônibus, eles são diversos. A Transport for London, ela contrata os operadores de ônibus, através de um regime de prestação de serviço ou de concessão. Mas são todos privados. Cabe a ela, sim, ela também opera, ela opera o metrô. Ela opera algumas outras linhas de trens suburbanos, por exemplo, mas o metrô principalmente. E existe mais os outros detalhes. Mas o que mais que ela delega e que ela deixa horizontalizado? A questão da bilhetagem eletrônica, mas sob o controle dela própria enquanto autoridade metropolitana. A questão da infraestrutura de carregamento, que eles estão agora avançando bastante lá, também são empresas ou terceirizadas, ou que vêm sob risco como parceiras, também é feito esses dois casos de exemplos, tanto a BID quanto a DL, participam dessa horizontalidade deles. A manutenção de serviços, totalmente terceirizadas. Assim como muitas das nossas empresas hoje já fazem da mesma forma, elas terceirizam uma série de serviços, é óbvio, é onde ela arruma mais produtividade. Na questão de Paris, em Paris é um pouco diferente porque a autoridade metropolitana, que tem apenas 400 e poucos funcionários, tem a RATP como um braço operador de Estado que tem mais de 70 mil funcionários. Mas, ao mesmo tempo, a autoridade metropolitana, a Île-de-France Mobilité, também contrata, também delega uma série de partes da operação aos setores privados. E cada um dos entes privados administra da melhor forma possível a sua verticalidade ou horizontalidade. Não há uma definição de fora para dentro, olha, a garagem não pode ser tua, os ônibus não são seus. Enfim, entende, né? A verticalidade dentro de cada empresa é critério dela. Ela, por exemplo, pode até usar um sistema híbrido. Ela tem uma parte vertical, uma parte que ela considera horizontal. É atribuição, é papel de cada operador. Quais são os componentes que lá em Paris estão realmente horizontalizados, vamos dizer assim, pela autoridade metropolitana? Preste atenção. Horizontalizados pela autoridade metropolitana, que é a Île-de-France Mobilité. Os operadores de ônibus e trens, tanto privados quanto públicos. Você tem ambos ali participando. A RATP, a Keolis, a Transdev, que nós vamos ouvir. Fornecedores de ônibus elétricos, fornecedores de equipamentos e fornecedores do próprio material rodante. Tem toda aquela série de fornecedores. A bilhetagem, eles trabalham com o sistema Navigo. Dentro da bilhetagem, que trabalha com o sistema Navigo, você tem uma participação importante da própria RATP e uma participação importante de setores privados. Então não existe aí uma idiosincrasia de uma separação total, dizendo que não, isso daqui é só a autoridade metropolitana que vai exercer a sua função aqui dentro. Não intermedia mais nada com operadores. A autoridade metropolitana, ela está, obviamente, com o sentido de controlar, fiscalizar, obviamente. Mas a delegação, a prática, o dia a dia, faz-se a corresponsabilidade de uma forma muito interessante. E, por fim, eu coloquei essa questão da energia renovável, porque tanto a autoridade metropolitana, a Île-de-France Mobilité, quanto a própria RATP, elas estão investindo em energia renovável, mas tudo na base com parcerias. Existem diversas parceiras, tanto grandes empresas de eletricidade, grandes empresas de captação solar, grandes empresas eólicas, estão entrando como parceiras, não como venda de serviço, arriscando, inclusive, o que deverá ser mais relevante, produzindo energia renovável e vendendo para essas empresas. Até pergunta, nessa venda, ela disputa com o preço da energia normal? Sim, tem que disputar. Bom, então, era basicamente isso que eu queria dizer.
Essa questão da receita e do split financeiro, eu acho que não há novidades nenhuma. Isso é feito de uma forma, obviamente, quando você tem atores distintos, tem que ter um split de uma entidade que seja de confiança e de critério para todas elas. No caso, a autoridade metropolitana define, tanto num caso quanto no outro. Bom, então era isso que eu queria dizer. Obrigado. Jurandir, muito obrigada. Vamos deixar o debate para depois, porque aí conseguimos comparar duas experiências aqui locais do Brasil. E agora eu gostaria de convidar o Colin Martinet, que é vice-presidente para a América Latina da Transdev, e que ele vai trazer toda a experiência que tem nos sistemas de transporte de Bogotá, Colômbia e Santiago, Chile. A palavra é sua. Ok. Boa tarde a todos, especialmente a meu amigo Edmundo. Vou apresentar então pouco a Transdev, que é operador multimodal de origem francesa. E também vou apresentar a experiência que tivemos em Colômbia, em Bogotá e em Santiago de Chile. Até muito recente, porque faz 10 dias entregamos proposta lá em Santiago de Chile para operar linhas de ônibus. Então, algumas cifras sobre a Transdev. Transdev é uma empresa muito grande, de mais de 9 bilhões de euros de faturamento anual, em 19 países. E a França fica o primeiro país, mas com só 25% do faturamento. Transportamos mais de 11 milhões de passageiros cada dia. Já temos mais de 3.000 veículos elétricos ou zero emissão. Operamos 16 modos de transporte, de trens, metros, ônibus em BRT, ônibus elétricos, e ambulância também, transporte à demanda, ferries também. E tudo isso com mais de 100.000 empregados, de los quais 93% têm contrato CLT. E pouco a mapa e as operações que temos no mundo. Na América Latina estamos já em 4 países. Em Colômbia, que vamos a ver depois, também em Chile. Estamos já no Brasil, fazendo assistência técnica para a linha 6 do metrô de São Paulo, a Acciona, para preparar a futura operação. E também estamos operando o metrô em Quito, Equador. Faz já ano de operação lá. Estamos, como todo o sector, no contexto da transição até a mobilidade amigável, alternativa ao combustível diesel, que foi tradicionalmente o caso do transporte com ônibus. E estamos fazendo parceria também com os fornecedores para tratar de desenvolver tecnologias até elétrica, hidrógeno. Por exemplo, estamos já tratando de fazer retrofit de ônibus de diesel a hidrógeno. Temos uns casos na França. E aqui podem ver que em 2023 já temos mais de 3.000 veículos zero emissão, que mais de nossa meta que tivemos faz uns anos, e a curva é exponencial e vamos a ter quase 5.000 veículos elétricos ou zero emissão em 2025. Agora vamos a ver os tipos de modelo de contrato em Bogotá e como a situação ha cambiado. Você falou da seguridade jurídica, também no mundo no painel precedente. Podemos ver que na história do Transmilenio, que é sistema que foi cambio físico na cidade,
mas também cambio institucional. E podemos ver que a fase 1 e 2, até 3, a fase 1 e 2 eram os contratos para operação dos corredores troncal, BRT, foi a verticalização nessa época. O operador teve que comprar os ônibus com contrato de 10 anos e amortizar o CAPEX durante 10 anos. A fase 3 é para as linhas de alimentação das troncais de BRT. Aqui, os operadores têm contratos de 24 anos, que é pouco um problema, porque é mais longe que a vida útil dos ônibus. Os operadores têm que trocar a frota depois de 10, 12 anos e tiveram problemas de financiamento. Já a fase 4 é para reemplaçar os contratos de fase 1 e 2, que quase todos foram estendidos de 10 a 20 anos. Então, a fase 4 era 2017 até 2019. Participamos e ganhamos contrato ainda vigente lá, com 440 ônibus diesel, articulados e biarticulados. E foi a primeira vez que não foi a filosofia da verticalização, mas começou a ser mais horizontal. Para cada unidade funcional da fase 4, o Transmilenio, que é o poder concedente, fez 2 licitações para cada unidade funcional. Uma de provimento, uma de operação. Com a possibilidade de fazer proposta acoplada. O que fizemos nós, com nosso sócio da Colômbia, que é a Fanalca. Então, nós fizemos mais verticalização, mas tivemos a oportunidade de não financiar o paquete, mas para nós, como operador, com muita experiência, com capacidade de financiamento, achamos que melhor fazer o diálogo entre o operador e os fornecedores que estão lá na feira, porque temos muita experiência, podemos fazer perguntas sobre manutenção, sobre o custo das peças, etc. Então, achamos que estamos mais competentes para negociar com os fornecedores que o poder concedente ou que os fundos que agora, vamos a ver, estão entrando no negócio de financiamento de ônibus elétricos. Fase 5, na realidade, era o mesmo esquema contractual que fase 4. Para cada unidade funcional, uma licitação de provimento, uma licitação de operação. Mas aqui era para linhas de alimentação com ônibus elétricos. A diferença com a fase 4 é que são contratos de 15 anos para fazer a amortização dos ônibus elétricos, como estava dizendo o Edmundo. O CAPEX é maior, mas o OPEX é menor para essa tecnologia. E vamos ver o detalhe desse contrato de nós mais tarde. E na fase 6, que agora mesmo, Transmilenio faz uma licitação só para provimento. Mas uma concessão, que vamos ver depois, e de aqui a uns meses, um ano, vai haver uma licitação de operação para essa nova frota de buses articulados, biarticulados para as troncales. Para resumir assim, o sistema que agora se chama SITP, porque é totalmente integrado a nível da tarifa, para o passageiro pode pagar uma sola vez para tomar o bus troncal, o bus zonal de alimentação, ou também a linha de cable, que tivemos a oportunidade também de operar durante 5 anos, mas sem investimento, vamos dizer, então, um esquema horizontal.
Entonces, na fase 1 e 2, era só um contrato para provimento e operação, com tarifa por quilômetro, com quase nada de risco de demanda, e com índices, penalidades, se o operador não cumpre com os índices de qualidade do serviço. Fase 3 era a mesma coisa para as linhas de alimentação, mas com mais risco de demanda, então as empresas têm uma situação financeira muito frágil. Fase 4, então era a primeira vez com separação de provimento e operação, mas a possibilidade de fazer oferta acoplada entre as duas, e que fizemos com Fanalca. Tivemos então um lote de 440 buses com investimento de 150 milhões de dólares, que financiamos com emissão de bônus. E aqui, sem risco de demanda. Fase 5 era o mesmo esquema, mas para linhas então, de alimentação, e com ônibus padrão e busetones mais pequenos e elétricos. Então, aqui lá na fase 5, ganhamos 2 lotes. Isso quer dizer que temos 4 contratos, 2 de provimento, 2 de operação. Tivemos que comprar um terreno para fazer a garagem, para também comprar e instalar os carregadores, toda a infraestrutura elétrica. Também um investimento de 150 milhões de dólares, que financiamos com equity e também com dívida de FDN, que é o BNDES da Colômbia, e a Proparco, que é a filial para o setor privado da Agência Francesa de Desenvolvimento. E lá, para os 4 contratos, o faturamento anual é 55 milhões de dólares, um pouco mais da metade para pagar o OPEX e um pouquinho menos da metade para repagar o provimento. E aqui são contratos de 15 anos, os 2 contratos, provimento e operação, são de 15 anos, então era mais fácil de fazer essa oferta acoplada. Estão todos invitados a venir a visitar essa garagem, essa operação que é muito interessante, que é a operação mais grande da América Latina de ônibus elétricos. E agora, fase 6, Transmilenio, que é o poder concedente, está publicando o pré-edital para fazer uma concessão só de provimento de 300 ônibus, metade articulado, metade biarticulado. A tecnologia para articulado tem que ser elétrica, e para biarticulado é mais difícil ter oferta de os fornecedores para ônibus elétrico biarticulado, com carga lenta. Então, provavelmente, os proponentes e os fornecedores vão propor buses com gás. Aqui a gente pode ver o balanço econômico do sistema. Tenho que ver as cifras, que aqui não vejo as cifras. O sistema tem um custo de operação lá em Bogotá, as troncal, operação troncal, mais operação zonal, mais operação do cable, de 1.200 milhões de dólares. E tem um déficit que tem que pagar o município, a prefeitura de Bogotá e também o Estado Central para 55% do custo de operação. O déficit é grande agora, depois da integração tarifária, porque com a possibilidade para o passageiro de tomar um bus de alimentação mais um bus troncal,
na realidade, paga uma sola vez. Então, o déficit é de quase na metade, ou um pouco mais da metade do custo de operação, mas também no custo de operação tem o custo dos ônibus. Não o custo da infraestrutura, mas o custo dos ônibus. Agora vamos apresentar mais rapidamente o caso de Santiago de Chile, que também tive cambios de estruturação das licitações nos últimos anos. Isso é o modelo contractual anterior, mais jovem, porque é de 2018. Antes era, nos anos, ao princípio do sistema Transantiago, era também vertical. O operador comprava os ônibus com financiamento leasing, mas era o responsável de comprar os ônibus. 2018 foi a primeira licitação para renovar os primeiros contratos de Transantiago. E aqui foi totalmente horizontal. O poder concedente, que é o Ministério de Transporte Nacional, porque o Chile é um estado muito centralizado, o poder concedente comprou os ônibus. Depois, o operador tiveram uma licitação para vários lotes que tinham diferentes linhas para operar e tinha que escolher em um catálogo os ônibus pré-selecionados pelo poder concedente. Isso, nós ganhamos duas unidades de serviço, casi 1000 ônibus, 258 elétricos, mas para nós foi difícil financeiramente, porque como a primeira licitação foi de provimento, os preços foram mais altos no orçamento global do cliente. E então, o orçamento para a operação quedou muito pequeno. Então, o equilíbrio financeiro para os operadores, para essa geração de contrato, era ruim e tivemos todos que renegociar os contratos com o poder concedente. Isso é jovem, foi pensado em 2018, ganhamos as duas unidades em 2022, empezamos a operar em 2023 e já no primeiro ano foi ruim e tivemos que renegociar este ano os contratos. Agora, então, o poder concedente já trocou o modelo de negócio de 2018. Este ano, acabamos de entregar proposta, esta vez mais vertical. Então, temos um balance. Temos que encontrar o bom equilíbrio entre a parte vertical e a parte horizontal. Aqui, o operador tem que entregar uma proposta, tendo como subcontratista uma SPV que financia os ônibus. E a SPV tem que financiar os ônibus e a infraestrutura elétrica das garagens. As garagens são postas à disposição para o poder concedente. Aqui podem ver no círculo os dois componentes que pagam o CAPEX, os ônibus e a infraestrutura elétrica, e o resto da equação é para pagar o operador. Tivemos que negociar então com financiador que vai entrar na SPV. Nós não tivemos direito a entrar na SPV, como é Bogotá. Então tivemos que negociar com os fundos que vão financiar a SPV, os fornecedores que vão vender os ônibus à SPV, e depois negociar com eles a tarifa de um leasing, e essa tarefa faz parte da equação que depois o poder concedente vai evaluar
ao momento da proposta. Então, a negociação foi bastante difícil até a última noite, com vários fundos, vários fornecedores. E depois, o poder concedente, você pode ver lá nos retângulos vermelhos, pagar diretamente o custo do leasing à SPV, não? O leasing para os ônibus e a infraestrutura elétrica. E os retângulos azul vão ficar com o operador para pagar o OPEX. Então, podem ver com a experiência de Bogotá, de Santiago de Chile, que os modelos, acho que não tem modelo perfeito, que os modelos vão mais para uma verticalização, um esquema horizontal, mas sempre, do ponto de vista do operador, é melhor ter nós o contato, a negociação com o fornecedor dos ônibus, o fornecedor da infraestrutura de carga, para fazer uma optimização, porque, afinal de contas, como mais de 50% do custo é pagado pela autoridade, pelos impostos da gente, achamos que a optimização vai melhorar o diálogo entre o operador e o fornecedor dos ônibus e da infraestrutura de carga. Já. E essa é a frase simbólica da Transdev. Muito obrigado. Colas, muito obrigada. Eu acho que trouxeram dois elementos, né? É mais fácil negociar com o fornecedor, essa última frase que você acabou mencionando, e o Jurandir começando também com a conclusão da PPP, né? Com a experiência que você teve na PPP, de que também foi mais fácil repassar a negociação quando você é governo, né, Jurandir? Mas eu queria voltar à complexidade desses novos contratos, né? Jurandir, você falou muito de autoridade metropolitana. A gente sabe que são algumas áreas metropolitanas no Brasil, não são todas, e a gente está falando de um processo de eletrificação em cidades que são médias ou que têm autoridades que vão ter que ter um papel muito mais decisivo para fazer o controle desses novos contratos. Então, eu queria que você fizesse um pouco dessa reflexão, da dificuldade que a gente tem e da nova necessidade que a gente terá se a gente criar esses modelos tão complexos, como o Colas mostrou, tanto de Bogotá como do Chile, dentro de uma equação que são muitos atores hoje. Então, eu estou um pouquinho... Até sugiro, viu, Chico? O nosso próximo evento é de botar uma parede acústica aqui, que eu estou um pouquinho... O som está chegando muito forte aqui em cima. Eu acho que a gente perde um pouquinho. Eu estou bem próximo, ó. Ah, tá. Mas olha, do que dá para realmente ficar com muito cuidado ao fazer essa transferência dessas experiências para cá, é o risco de não olhar como é que está o arcabouço jurídico, a questão fiscal, a questão trabalhista, a questão de financiamento, a questão dos contratos, as incertezas, segurança, sem falar em macroeconomia. Não estou falando em macroeconomia, estou falando no microcosmos. Só aí já tem que tomar muito cuidado. Quando você lê o que é a autoridade metropolitana da Île-de-France, lá em Paris, é um negócio impressionante. Ela é eleita, ela porque é uma mulher atualmente, a cada 6 anos é o mandato, numa eleição geral em que os eleitores vão lá e votam na autoridade. Ou seja, é um quarto nível de poder mesmo. Você tem a União, você tem o município, você tem o Estado e tem a região metropolitana. E essa região metropolitana tem um conselho que elege a pessoa que vai trabalhar, que vai ser a presidente, por exemplo,
do Île-de-France Mobilité. Então você tem a presidência da região Ilha-de-França. É como se fosse uma instância nova. E essa instância elege a autoridade metropolitana parisiense. Então veja como isso tudo está bem amarrado. Não é? Nós não temos essa instância, nós não temos essa segurança jurídica e tudo mais. Então essa é uma preocupação que eu tenho muito grande. Por isso que eu acho interessante, Chico, talvez o seguinte: não dá para ficar alheio também, como falou a apresentadora hoje do BID, aqui de manhã, porque as inovações estão correndo e os modelos de negócios novos serão inevitáveis, né, Chico? Serão inevitáveis. Então nós temos que nos preparar para nos antecipar com essas loucuras irresponsáveis de um sujeito qualquer fala, não, vamos fazer o edital assim, assim, assado. Muitas vezes, aqui me perdoe a franqueza, dá a impressão que está se fazendo o particionamento, a clivagem, mais por uma questão de tirar poder do que de dar eficiência. Não, nós vamos comprar mais ônibus, nós não vamos comprar ônibus, depois você fica... Quer dizer, a garagem também não, a garagem quem vai comprar somos nós, porque senão se você tem garagem, você tem mais... Mas o que é isso? Não é esse o momento que nós estamos vivendo. Não poderia ser esse. Então, a pergunta que se coloca é a seguinte: quer fazer assim ou assado, mas explique, justifique tecnicamente, economicamente, juridicamente, o equilíbrio e o futuro de cada ação dessa. Essa é a minha preocupação central nessa fala de hoje. Por isso que uma autoridade metropolitana realmente é fundamental que a gente continue nessa batalha, nessa luta aqui para frente. Colas, tenho diversas perguntas, mas não sei pelo tempo, temos 5 minutos, então eu vou tentar fazer esse gancho jurídico que o Jurandir comentou. Claro que estamos falando do Chile e da Colômbia, que não são federações como o Brasil. Estamos falando, por exemplo, do Chile, que tem uma autoridade única para todo o país, né? Que torna esse arcabouço jurídico que o Jurandir comentou muito mais sólido, né? Então, difícil de trazer essa realidade, até por nesse sentido. E também a questão que você uma vez, né, foi a tua conclusão aqui final, o fornecedor, o operador tem essa capacidade de negociação direta com o fornecedor de uma maneira muito mais ágil. Colocando esses elementos mais... O que você comentou da Colômbia sobre prazos, o que eu quero trazer é o prazo dos contratos. A gente está falando de 15 anos, isso é suficiente, não é? Os prazos dos contratos do Chile. Na sua experiência, o que você acha dessa estrutura e os prazos que os contratos devem ter? Até olhando um pouco isso que o Jurandir comentou, das inovações. Em 20 anos, o nosso telefone, a gente não dura 2 anos, um ônibus elétrico, 10 anos atrás era algo, hoje é outra coisa. Então, como que vocês veem isso, desses prazos, 55 milhões de investimento, não é muito para 10 anos, isso é pouco, é muito, como que funciona? Não, o que é importante é ter uma duração de contrato que corresponde à amortização da vida útil do CAPEX. Não? Para os ônibus elétricos, que agora todo mundo quer ônibus elétricos, não é só a duração da vida útil do veículo, mas da bateria. E uma bateria agora tem uma vida útil de 7, 8 anos. Então, 15 anos dá 2 vidas úteis. Então, temos que negociar também com o provedor, o que fizemos em Bogotá, já comprar o segundo jogo de bateria para o segundo período de 7 anos, e deixar a responsabilidade da evolução tecnológica, porque ninguém sabe se o custo da bateria vai aumentar, vai baixar, se vai cambiar a tecnologia a 10, 12, 15 anos. Então, foi uma negociação também com o fornecedor para adequar a vida útil dos CAPEX à duração do contrato. E também com os financiadores, para a dúvida.
tivemos que convencer, no caso dos ônibus elétricos em Bogotá, de ter uma parte de equity baixa, 12% finalmente, que é bastante interessante, e 88% de dúvida. Isso é muito importante. Também lá, tanto para a parte de... Na fase de proposta, também a autoridade nos gostaria que tome certos riscos de câmbio entre a moeda local aqui no Brasil, no Chile, na Colômbia, e o dólar, porque os preços dos ônibus estão em dólares, das baterias também, que entre o momento da entrega da proposta, depois da adjudicação e finalmente da finalização dos contratos de compra-venda dos ônibus, das infraestruturas de carga, pode passar vários meses. Então, quem toma o risco de câmbio? Isso é difícil para o operador, não? Porque agora mesmo, esta semana é muito volátil, não? Então, em vários meses mais. Esse é um primeiro risco que tratamos de entregar à autoridade, mas a autoridade não gosta tampouco desse risco. E o segundo risco importante para o financiamento é a taxa do juro. Também é muito volátil. Então, quando um operador faz a proposta, tem que imaginar o financiamento e a taxa de juro, por exemplo, a BNDES pode descer a margem, mas não o juro básico Selic, não? Então, mais o projeto tem CAPEX, mais é difícil tomar esses riscos que queremos transferir à autoridade. Seria mais fácil de financiar se a autoridade toma durante uns meses risco de câmbio e risco de juros. Bom, muito obrigada. Temos aqui 51 segundos para acabar a sessão. Eu realmente quero dizer que ficamos com grandes mensagens, tanto da negociação, dos contratos, o arcabouço jurídico e, obviamente, um fortalecimento das autoridades locais. Vou solicitar essa audiência, ao auditório, uma salva de palmas para os dois palestrantes. Muito obrigada. Muito obrigado, Leonora Passos, CEO